Seja bem-vindo ao nosso último vídeo do Desafio Salmos no livro 1. Vocês sabem que o livro de Salmos, o Saltério, é dividido em 5 livros, dentre eles o primeiro que nós estudamos nesse mês de julho, que vai do capítulo 1 ao capítulo 41. Hoje nós iremos ver a partir do versículo 1 do capítulo 34 até o capítulo 41 e concluímos com chave de ouro esse momento que nós nos reunimos para aprender a respeito do perfeito louvor. Ao longo de todos esses capítulos nós aprendemos com o salmista sobre a confiança em Deus, sobre como nós podemos crescer em adoração ao Senhor, como nós podemos de fato aumentar a nossa devoção, a nossa intimidade com Deus único. Só para poder explicar um pouco como que nós estudamos ao longo deste mês, né? Nós iniciamos com o livro de Provérbios, estudamos 2 capítulos por dia e intercalamos também com o livro de Salmos. Então hoje, dia 30 de julho, nós terminamos, com a permissão do Senhor, o livro de Salmos. Talvez a partir de agosto nós iremos dar continuidade com o segundo livro de Salmos. E amanhã, dia 31, nós iremos concluir também o livro de Provérbios. Também estou pensando já nas próximas séries, talvez iremos dar continuidade com o livro de Eclesiastes, mas fica para as cenas dos próximos capítulos. Portanto, no dia de hoje nós iremos estudar mais e iremos concluir com chave de ouro aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar com o livro de Salmos, a partir do verso 1, capítulo 34 do livro de Salmos, onde está escrito: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor de todos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Preserva-lhes de todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. O contexto que nós podemos perceber deste salmo, como está aqui escrito no subtítulo, é que Davi entoa essa oração, este cântico, enquanto ele se fingia de louco na presença do rei filisteu Abimeleque. O livro de Samuel vai dizer que Davi, por ser um homem muito famoso nas guerras, passou a também trazer essa fama para outras terras. Então Abimeleque pensou que talvez Davi poderia ser uma ameaça para ele. E Davi, para poder fugir do rei Abimeleque, ele se finge de louco. E depois que ele se finge de uma pessoa insana, o rei filisteu então o permite que ele saia de lá. E a partir desta fuga, a partir deste livramento que o Senhor dá para Davi, ele entoa este cântico dizendo: eu bendirei ao Senhor, vou dar glória, irei dar bênção, irei agradecer e dar glória, louvor a Deus, porque apenas Ele merece, de fato, toda a nossa adoração. Nós não devemos dar a nossa glória, dar tudo aquilo que é bom, todo o nosso louvor, toda a nossa vida não pode ser devotada, entregue a nenhuma pessoa, senão o próprio Deus que nos criou, porque para Ele, de fato, todas as coisas convergem. Por isso que Davi entende isso e fala que o seu louvor, o louvor do Senhor estaria para sempre nos seus lábios, e também é um convite para que todos nós tenhamos esta mesma consciência, essa mesma atitude. Ainda no versículo 4, vai falar sobre o livramento. Busquei ao Senhor em meu coração, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Esta é uma máxima que se repete todo o saltério, principalmente no primeiro livro que nós vemos neste mês de julho, onde aqueles que buscam o Senhor são libertos, são salvos da tribulação, são salvos do momento difícil, da adversidade. Às vezes nós passamos por dificuldade, sim, mas ainda assim lá nós temos a dor, o sofrimento ressignificado, e assim nós
temos novidade de vida, nós andamos de fato na vida de Deus. O versículo 5 é interessante porque ele fala: aqueles que olham para o Senhor ficarão radiantes. E este é um princípio que eu utilizo também em toda a Bíblia sobre o relacionamento com Deus, porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós contemplamos. Na verdade, nós nos aparentamos com a pessoa que nós contemplamos. Portanto, se nós estamos contemplando o Senhor, é inevitável que nós venhamos parecer com Ele. É isso que acontece com Moisés, quando ele passa 40 dias no Monte Sinai, recebendo do Senhor a lei, os 10 mandamentos, a aliança, e quando ele retorna do monte, está escrito que sua face resplandecia. E também Estevão também está contido isso em Atos, que o seu rosto parecia como o rosto de anjo, porque, como está escrito, aqueles que olham para o Senhor têm o seu rosto, sua face radiantes. O próprio Ministério F-Hop tem a música, né? Os que olham para ti estão radiantes, porque isso está baseado também nessa ministração de Davi. Aqueles que olham para Deus se tornam semelhantes. Então, esse princípio da contemplação e da transformação é tanto positivo quanto negativo. Se nós contemplamos a Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele, mas se nós contemplamos aquilo que é ruim, aquilo que é negativo, aquilo que nos apequena, a nossa virtude, a nossa vida de fato, nós também tendemos a replicar esta atitude, este caráter de uma pessoa que não resplandece a vida de Deus. O versículo 7 também é uma bênção para aqueles que buscam a presença de Deus, a dizer que o anjo do Senhor, muitas pessoas dizem que este anjo é o próprio Senhor, o Jesus, é uma teofania, uma cristofonia, ele está junto. Também ele vai dizer, né, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente tem uma promessa de que o Deus transcendente, que transcende a matéria, que não se confunde, que não se imiscui com a criação, com a ordem criada, que está além, mas também um Deus imanente, que invade a criação, não é um Deus do deísmo, que deu a corda no relógio e se ausentou da criação, mas um Deus que se preocupa, entre aspas, que tem o seu anseio de salvar aqueles que buscam, de se relacionar com os seus amados. Versículo 12, 13 e 14 também é um princípio-chave para as pessoas que buscam uma vida boa. E quem não busca, de fato, uma vida que vale a pena ser vivida. Na verdade, uma vida ética, uma vida justa, íntegra. E Davi, no ápice da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Deus, porque é impossível a gente andar com Deus e não receber dele a sabedoria, porque nele, de fato, está a fonte de sabedoria, vai trazer. Você quer ter uma vida boa? Então siga esses princípios. Refreia a língua do mal. Nós vemos em Provérbios sobre o poder que a palavra tem, tanto de vida quanto de mal, a importância de nós refrearmos nossa língua, de falar coisas más e falarmos apenas coisas que vêm, de fato, a edificar ao outro. Este é o primeiro princípio, refrear a língua do mal. Em segundo lugar, os lábios de falarem palavras enganosas, evitar a mentira, a falsidade, o engano, porque isso também é essencial para uma vida justa. Em terceiro lugar, está em se afastar do mal, também a palavra de Deus vai falar, né, se afugente da aparência do mal. Em quarto lugar, existe praticar o bem, fazer de fato o bem, que é a própria vida de Deus, andar em santidade, em justiça, em misericórdia. E quinto e sexto lugar estão contidos procurar a paz, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, está escrito em Hebreus. E em terceiro lugar, em último lugar, na verdade, está em empenhar para alcançar a paz. O vínculo da paz seja de fato a nossa busca. Nós somos pacificadores, porque assim seremos chamados filhos de Deus. O último texto, portanto, é aquele que nós vemos sobre os olhos do Senhor repousar sobre os justos, a quem o ouvido do Senhor está aberto. É claro que Deus não tem ouvido como nós, mas isso é uma linguagem do Antigo Testamento que é chamada de antropopatismo e antropomorfismo, onde Deus é atribuído a ele figuras e formas humanas. Então Deus tem sua atenção dada para os seres humanos e, portanto, ele é descrito como se fosse uma pessoa que tivesse ouvido. E além do versículo 18 está a chave, que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Você tem um coração quebrantado? Eu acredito que sim, porque você está assistindo essa aula, você está comigo, lendo, observando, né, fazendo essa leitura compartilhada do livro de Salmos, e assim, demonstrando um coração que está suscetível, está sensível ao próprio agir da vontade de Deus. Versículo 19 e 22 é a conclusão, onde vai falar que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Esta é a nossa promessa, esta é a certeza de que Deus está presente conosco, e é Ele que resgata a nossa alma e nos livra de todo o mal. Continuemos o capítulo 35. Ó Senhor, defende minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam, embaraça o escudo e a couraça, e ergue-te em meu auxílio. Empunhe a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame
os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio. E que o anjo do Senhor os persiga, pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar, e prenda nos laços que tramou ocultamente. Caia neles a sua própria ruína. Então minha alma se alegrará no Senhor, e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele. Livras o pobre e o necessitado daqueles que o exploram. Vamos pular agora para o versículo 28, para poder concluir um pouco de forma mais breve o texto de hoje. Está escrito, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo, e a minha língua celebrará a tua justiça e teu louvor todo o dia. Aqui, mais uma vez, o salmista está inserido em um contexto de tribulação, de dificuldade, de perseguição, assim como todos nós que buscamos uma vida de justiça, também estamos suscetíveis a sofrer. É isso que Jesus fala também em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, de que bem-aventurados são aqueles que serão perseguidos por causa do seu nome, porque também, como Paulo fala em Timóteo, todos que buscam viver piedosamente, seguindo o nome de Jesus, serão perseguidos. Então Davi, por ter uma vida com uma conduta buscando, de fato, a face de Deus, é inevitável que pessoas, que falsas testemunhas, pessoas que viessem acusá-lo de coisas ruins, se apresentassem a ele. E neste momento que nós somos testados e provados, nós iremos buscar a nossa justiça própria, buscar justificar a nós mesmos, ou fazer aquilo que Davi nos mostra, que é buscar a justiça de Deus. Deixe que Deus venha nos justificar. Pelos frutos nós seremos conhecidos, como Jesus vai falar. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, é inevitável que uma hora ou outra, aqueles que tecem acusações injustas para pessoas que são justas serão respondidas, e nossas ações, nossos frutos irão responder por nós mesmos. Então é inevitável que nós venhamos a ser justificados pelo próprio Deus que atua por nós. O versículo 9 é talvez o ponto ápice deste momento, onde as pessoas iam contra ele, as pessoas armavam ciladas, elas vinham e faziam coisas erradas contra o próprio Davi. Mas Davi não olhava para as situações, mas olhava para o Deus que podia livrá-lo da situação. E é isso que nós temos no versículo 9, onde está escrito que a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Algo que também é muito presente neste Salmo 35, também em todo o livro de Salmos, é a oração imprecatória. Isso é algo presente no Antigo Testamento e que a gente não vê uma correspondência ou uma ordenança para que continue sendo feita no Novo Testamento. Porque Jesus, quando vai falar sobre nossos inimigos, ele fala para nós orarmos para ele. A imprecação no Antigo Testamento é uma espécie de oração pedindo que Deus realize a sua justiça contra os inimigos, para que ele venha a trazer o juízo para as pessoas que andam de forma errada. Mas, à luz do Novo Testamento, a gente aprende que o tempo de fazer orações imprecatórias não existe mais, mas o que nos é orientado é pedir que Deus venha se revelar às pessoas e venha convertê-los. Orai para os seus inimigos, orai por aqueles que o perseguem. É a ordenança que Jesus nos ensina. E o último versículo que nós lemos nesse Salmo 35 aqui, aquele dia nós iremos glorificar o Senhor, porque ele se compraz no seu servo, a nossa língua, nossa palavra, nossa boca irá glorificar, irá celebrar o livramento do Senhor que nos tira do dia da angústia. Continuemos com o capítulo 36. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia seus olhos, e ele diz que a sua iniquidade não há de ser encoberta nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. Versículo 5. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas e os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Versículo 9. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Aqui nós vemos o salmista trazendo a realidade dos céus para a terra, entendendo que o ímpio, esse que é avesso a Deus, aquele que diz no seu coração Deus não existe, como nós vemos em outro salmo, ele anda em uma vida sem temor ao Senhor, ao passo que o justo é aquele que recebe as misericórdias dos céus e que, entendendo essa realidade divina, não vive apenas com seus olhos para baixo do sol, como Salomão diz em Eclesiastes, mas a pessoa que anda em Deus, porque nele está a vida, como nós vemos no versículo 9. Em ti, em Deus, está a fonte da vida. Na tua luz, nós vemos a luz.
E é claramente também aquilo que talvez pode ser uma referência ao que João escreve em seu Evangelho, capítulo 1, que em Jesus, né, em Deus, estava a vida, e ela é a luz dos homens. Talvez pode ser uma referência ao Salmo 36, quando vai falar que em Deus está a fonte da vida, em tua luz nós vemos a luz. Aqueles que andam com Deus não podem ser envergonhados, não podem ser confundidos, porque neles estão a luz divina, resplandece sobre eles a luz, porque nós estamos contemplando o Senhor, e portanto é inevitável que nós venhamos a ser transformados segundo a sua imagem. Capítulo 37. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Versículo 30 e 31, para concluirmos. Da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Mais uma vez, existe uma exortação, uma advertência que o salmista Davi faz para que nós não venhamos a nos irritar, a nos, talvez, a afrontar pela prosperidade, pelo sucesso das pessoas ímpias. A gente pode pensar, nossa, se nós servimos a Deus, se nós cumprimos os princípios, porque nós não estamos tendo mais sucesso do que pessoas que são ímpias, que não cumprem princípios e que não andam no temor ao Senhor. O salmista fala pra gente isso. Não se irrite, porque no seu tempo o Senhor há de julgá-los. Não se irrite por causa dessas pessoas, porque é inevitável que elas venham a colher dos seus frutos, daquilo que eles estão plantando agora. Então, aquilo que Davi nos ensina é confie no Senhor, coloque nele a sua justiça, coloque nele a sua esperança e apenas faça o bem. Realize a sua parte, porque é inevitável que essas pessoas venham, de fato, um dia a ter a paga do seu salário, daquilo que eles estão realizando agora. Portanto, o conselho que o Davi nos ensina é agrade-se no Senhor, outras versões trazem, deleite no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Quando nós temos nosso prazer, a nossa satisfação, o nosso contentamento na vida de relacionamento com Deus, ele vem também a nos satisfazer e vem a nos dar aquilo que nós precisamos. Não é isso que Jesus fala? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas coisas, a comida, a bebida, a vestimenta, vão ser acrescentadas. Também é uma constatação que Davi faz. Já fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Este pão aqui a gente pode ver duas coisas, né? Deus vai prover, vai sustentar os seus justos para que eles não venham padecer necessidade, e ainda que padeçam, né? Como Paulo fala, eu sei passar a necessidade, eu sei passar a abundância. Então, ainda que nós venhamos a sofrer certas coisas, talvez privações de determinadas coisas, nós iremos sustentar, iremos ser fortalecidos no Senhor. Mas também em outra acepção disso, pode ser entendida que não vai faltar pão para que nós venhamos a compartilhar com o outro. É isso que Paulo Borges ensina, que quando nós vemos essa passagem, Deus trazendo a promessa de que não vai faltar para o justo, para a pessoa que é santificada, para a pessoa que nasce de novo, pão para que ela venha a alimentar os outros. Também essa é uma aplicação do milagre da multiplicação de pães e peixes, onde apenas 5 pães e 2 peixes foram utilizados pela misericórdia, pelo milagre do Senhor, para a sustentação, para a multiplicação para várias pessoas. Continuemos com o versículo 1 do capítulo 38. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde dos meus ossos por causa do meu pecado. Versículo 8. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego no meu coração. Versículo 13. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Versículo 21. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim.
apreste em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Eu me recordo que em um salmo passado nós falamos que determinados pecados tendem a trazer um certo peso para a nossa própria vida, para o nosso organismo, e tendemos a psicomatizar este pecado para a nossa vida. Então isso gera doenças, gera enfermidades, e de fato talvez uma consequência daquilo que nós fazemos contra Deus, contra a santidade de Deus. Essa talvez é a realidade que Davi se enquadrava. Ele estava aflito, estava quebrantado e dava gemidos e estava fazendo isso porque ele tinha cometido alguma transgressão contra o Senhor. E agora, ao perceber isso, ele confessa ao Senhor o seu pecado e entende que o que estava sofrendo, a dor, a doença, a enfermidade, as ciladas, as afrontas dos inimigos, as ofensas, estavam tudo acontecendo também por causa da sua transgressão, por causa daquilo que ele havia cometido contra Deus. Então, no versículo 18, ele vai confessar ao Senhor a sua iniquidade e vai entender que cabe a Deus trazer o perdão. Não é isso que Jesus fala com um rapaz que era paralítico? E os seus pecados estão perdoados. E quando os fariseus, os escribas, disseram, né, quem é você para poder perdoar o pecado? Ele vai falar que se eu falei que ele estava perdoado, então eu estou mostrando que eu tenho autoridade para isso. Mas para vocês acreditarem que eu tenho autoridade tanto para poder perdoar pecados, quanto para trazer a cura e restauração para ele, eu digo, levanta-te e anda. E é isso que acontece. Então, quando nós temos uma vida com Deus, nós precisamos entender que nós que somos pecadores e estamos diante de um Deus santo, é preciso se santificar, é preciso buscar uma vida de santidade, de santificação, de consagração. Dizem que as pessoas que estão mais próximas de Deus são aquelas que mais percebem o quão pecadores são. Não é isso que Paulo fala? Jesus veio para salvar os pecadores, dentre os quais eu sou o principal. A pessoa que está próxima a Deus é a primeira a entender que a culpa é atribuída a si mesma e é a primeira a buscar a misericórdia e o perdão do Senhor. Versículo 1 do capítulo 39. Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito. Enquanto meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é o somo dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade. Enquanto eu li essas primeiras palavras do Salmo 39 de Davi, eu me lembrava da passagem de Jeremias, onde ele vai falar contra Deus, né? Senhor, o Senhor me dá a mensagem de juízo, de condenação, de sofrimento para o povo, e quando eu falo, eles não me ouvem, então eu vou ficar calado. Mas quando eu me calava, era como se um fogo queimasse dentro do meu peito. Parece que essa mesma realidade é apresentada por Davi. Eu decidi me emudecer em silêncio, eu decidi me calar, para que eu não viesse a falar e não pecar contra os outros, para que não falasse enquanto os ímpios estivessem em minha presença. Mas o que ele vai dizer enquanto eu me calei, era como se um fogo, um coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Este mesmo anseio que está contido em Davi também está presente naqueles que nasceram de novo, naqueles que receberam a boa notícia do Evangelho e, portanto, não podem ficar caladas enquanto sabem que outras pessoas que estão próximas a ele, pessoas ímpias, pessoas pecadoras, estão condenadas ao juízo eterno. Então, o dever moral que todos aqueles que têm os seus olhos abertos para essa realidade é compartilhar, fazer isso que eu estou fazendo aqui, trazer essa mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas e, assim, de fato, não sejam alcançadas pelo juízo. Versículo 8 vai falar, livra-me de todas as minhas iniquidades, não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeços, não abra os lábios, porque tu fizestes isso. Versículo 13 para a gente concluir. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Então aqui ele vai falar para Deus, Senhor, eu confio em ti a minha esperança, eu confio em ti a minha salvação. No Senhor está de fato a minha certeza de que eu não estou padecendo, porque no Senhor está a minha confiança da vida eterna. Então, eu decido me emudecer para não poder falar contra, talvez, as pessoas que estão contra mim, ou poder cometer algum pecado com a língua. Portanto, eu decido confiar em Ti, na Sua misericórdia, porque o Senhor é grande fidelidade, e Sua fidelidade se estende para nós todos os dias. Capítulo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas
temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que se põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se possa contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me a fazer a tua vontade. Ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Vamos para o versículo 16 e 17. Exultem em ti, se alegrem, todos que te buscam, os que amam tua salvação. Digam sempre, o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Neste penúltimo salmo do dia de hoje, também no livro, o primeiro do mês de julho que nós estamos estudando, nós vemos que Davi espera com paciência no Senhor. E Deus responde, ele se inclina e clama e responde ao clamor de socorro. Nós vemos isso em uma aula passada também, sobre o Deus que é além da criação, que transcende a matéria, mas que apenas no Evangelho se mostra preocupado conosco, preocupado no sentido de se ater para nós, deixar em nós a sua atenção. Portanto, ele está perto para aqueles que o invocam, como nós lemos em outra passagem. E aqui Davi vai trazer esse testemunho de que o Senhor tira ele do pecado, tira ele do poço de perdição, de atoleiro de lama, e o coloca firmado com seus pés sobre a rocha. E ao ver esta realidade de livramento, Davi não sabe fazer outra coisa senão cantar ao Senhor. E Deus coloca nele um cântico novo, uma nova adoração, uma nova vida de total adoração e devoção ao Senhor. Versículo 7, 8, 9 é interessante porque isso também é atribuído em Hebreus ao próprio Jesus, onde vai falar, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sacrifício e oferta não quiseste, versículo 6, mas antes um corpo me formaste. Jesus, que é o próprio Deus encarnado, ele não veio para poder trazer sacrifícios e ofertas como no Antigo Testamento, mas ele mesmo se fez, ao mesmo tempo, o ofertante, a pessoa que oferta, e o próprio sacrifício. Lembra da ocasião de Isaac sendo imolado por Abraão, né? Quase pelo sacrifício de Isaac, em Gênesis 22. Deus proveu para ele o próprio cordeiro do holocausto, que é o próprio Jesus. E, portanto, para Deus vale mais a obediência do que o sacrifício. Nós aprendemos com o exemplo de Jesus, que é nele que está a nossa salvação, duas coisas. Que nós devemos confiar nele, como Davi confiou, no Senhor, no livramento, na salvação. E também buscar os seus exemplos de uma vida de obediência, uma vida de total entrega e devoção ao próprio Senhor. Versículo 16 e 17 é a conclusão, né, desse texto que nós falamos que Davi reconhece sua pobreza, versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Davi, o homem talvez mais poderoso do seu tempo, com mais armas de guerra, com maior riqueza, com maior fonte talvez de autoridade conhecida ao seu tempo, mas decidia confiar apenas em Deus, decidia confiar no escape, no livramento do Senhor. E também isso é uma ordem, também é um exemplo, também é algo que nos deve orientar. Buscar em Deus apenas a nossa confiança. Antes de buscar, talvez, relacionamentos, antes de buscar mecanismos humanos de ajuda, é preciso buscar a face de Deus, porque nele, de fato, está a nossa ajuda. O último texto do dia de hoje, capítulo 41, versículo 1, está escrito: Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. Eu disse: compadece de mim, Senhor. Sara minha alma, pois pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração. Versículo 9. Até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece de mim e levanta-te-me para que eu lhe pague segundo merecem. Com isso saberei que te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Contra mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre.
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Esta é a conclusão, o último texto do livro 1 de Salmos, onde nós vemos mais uma vez Davi tendo essa consciência, esse entendimento de que bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados, aquele que compartilha a justiça divina, porque Deus também é aquele que livra no dia do mal, porque Deus há de trazer a colheita, né, daquilo que nós plantamos, de bom ou de ruim, para a vida do outro. Davi entende isso e diz que enquanto os inimigos vinham a ele, vinham contra ele, vinham trazendo fazendo injustiça contra ele, ele ainda confiava no Senhor. O versículo 9 é talvez a referência, né, aquilo que mais pra frente aconteceu contra o próprio Jesus, quando o seu amigo íntimo, Judas, em quem confiava, que comia do seu pão, levantou contra ele o seu calcanhar, mostrando que muitas vezes as pessoas que estão mais próximas de nós são aquelas que irão nos trair. Mas se nós confiamos em Deus, nós, ainda que sejamos envergonhados pelos outros, ainda que talvez venhamos sofrer injustiça pelos outros, nós estaremos confiando naquele que não muda, que é o próprio Deus. E, portanto, nós não iremos ser envergonhados, frustrados, quando nós colocamos toda a nossa confiança em Deus, porque Ele é aquele que, de fato, permanece o mesmo. E o capítulo termina, né, com o versículo 13 com uma doxologia, que é uma glorificação divina, uma palavra de glória ao Senhor, de louvor, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, e eternidade, eternidade. Amém e amém. Eu espero que você possa ter se ajudado com esse vídeo durante todo esse mês de julho, quando nós estudamos o primeiro livro de Salmos, aprendendo sobre confiança, sobre devoção, sobre intimidade e louvor ao Senhor. Que você tenha sido abençoado, e se você foi, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Tenha um bom dia.